Eu sou Léo Gonzaga, ator e cineasta, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Dentro do programa Profissão Encantar, nós temos o quadro Você é Top. E hoje nós convidamos aí uma pessoa muito top. Valdir Amorim, prazer enorme tê-lo Igualmente, aqui no programa. eu que agradeço. Meu amigo, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho sobre você, enquanto eu mostro aqui um dos seus trabalhos aqui maravilhosos, que é a Lua. Por favor, né? Bem, sou paulistano, moro aqui mesmo, aqui pertinho, na Moca. Faço arte desde garoto. Passei a escrever com o decorrer do tempo. E venho numa fase de criar uma identidade diferente dentro da arte. Porque a arte, para mim, é contar a história do coração. E levar essa história com sentimentos para outros corações em qualquer lugar do planeta. Então, eu acho que eu sou isso. Eu sou a pessoa que sente sentimentos. Maravilha. E o teu contato com a Lua, como é que é? A Lua tem uma história bem legal dentro da minha vida. Legal, um começo meio triste, mas legal. Eu perdi minha mãe com 10 anos e passei a viver aquela solidão e tinha a Lua como confidente. E aquilo Aí você conversava com a Lua toda? Era minha confidente, eu falava com a Lua, eu conversava, eu fiquei muito tempo vazio e o que me completava era a Lua. Tá. E a partir daquele momento, eu tinha 10 anos, eu passei a ter uma identidade com a Lua absurda. De viver no mundo da Lua. Esse é o meu mundo hoje, eu vivo no mundo da Lua. Então eu passei a escrever sobre a Lua, a pintar luas, a fazer tudo dentro desse meu mundo da Lua. Interessante. É diferente, porque eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Mas realmente parece alguma coisa, não sei se espiritual, mas existe uma identidade muito estranha. Eu já sonhei com a Lua, eu escrevi histórias da Lua, eu escrevo poesia sobre a Lua, eu pinto quadros sobre a Lua. Quando você teve vontade de começar a pintar, pintar a Lua? Olha, na verdade, pintar, eu comecei a pintar desde criança. Certo. Aí, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu conheci uma artista incrível, se chama Redva Megdi, uma judia fantástica, amorosa, que me deu... E você pinta quadros que não é da Lua, não é só a Lua também? Não, tá. A Lua é um momento. Certo. Aqui, por exemplo, onde que é? Isso, na verdade, foi um sonho que eu retratei, de um momento turbulento, de uma tempestade, de águas revoltas, aquelas coisas que acontecem dentro da gente que nem sempre é o paraíso. Às vezes ela tem um pouco... Isso foi de memória, você não foi pintando, sentou assim e pintou? Foi memória, na verdade foi um sonho. Eu adoro pintar sonhos. Certo. Adoro, mas eu pinto de imagens também. Ok. A gente tava falando do filme Sonhos lá do Kurosawa. Sim. Me lembrar agora também, né? Foi um dos filmes que me marcou muito e me ajudou muito dentro da pintura. Certo. E esse daqui, Valdir, foi algum local que você viu? Esse foi uma imagem fantástica. Esse e o outro, que são dois trabalhos feitos de balões que... Eu adoro colorido. Eu acho que a vida tem que ser colorida. A vida monocromática está um pouco chata. Então precisamos de cor no mundo. Um passeio desses de balão lá. Eu nunca fiz. Europa, gostaria. Lá, né? Sabe? Eu nunca fiz, mas gostaria de fazer um passeio de balão. Porque deve ser fantástico ver o mundo de cima. É verdade. A perspectiva é diferente, né? E tem esse daqui também, né? Sim. Esse foi o último que eu fiz. Acho que tem mais ou menos um mês. Legal. Quanto tempo você demora a pintar um quadro desse? Depende do trabalho. Eu sou hiperativo. Então tudo para mim é para ontem. Então às vezes eu pego um trabalho para fazer, eu faço num dia, às vezes eu demoro uma semana. Eu tenho alguns quadros que eu demorei 2 anos. Certo. E que eu vou fazer. Mas você consegue ficar sentado 2 horas assim? 2, eu fico o dia inteiro. Certo. Então é como é o passo da gente pintar. Você ter um trabalho diferente. Porque eu aprendi a pintar com pastel.
Na verdade, é um giz de pigmento puro. Sim. Que você trabalha com ele. Esse aqui é de pastel. Certo. Ok. Aí agora eu estou trabalhando com nanquim, porque eu adoro pincel. Sim. Eu tenho paixão de trabalhar com pincel, mas com a mão também, porque com o pastel eu trabalho com as mãos. Entendi. Então isso me dá uma sofisticação de sentimento muito legal. Porque você passa a tatear, você usa aquele sentimento que o cego tem mais exacerbado. E você passa a sentir as coisas e a vida nas suas mãos, no tato. Então eu gosto muito, mas com o pincel também me fascina. Aldir, e a parte das poesias aí? O teu blog aí, as suas inspirações, como é que elas vêm? Na verdade, falar de poesia, eu nunca fui poeta. Sabe, eu sou, na verdade, um contador de histórias. Então, em um determinado momento da minha vida, eu tive um sonho. E nesse sonho, uma voz falou no meu ouvido, eu acordei, essa voz falou no meu ouvido, escreva. E como eu escrevia em cima dos quadros que eu pinto, eu comecei a postar no Facebook. E postei um mês, 2 meses, e no dia que eu iria parar, uma mulher me chama no privado e me diz o seguinte, eu poderia falar com você? Eu falei, sim. Ela falou, olha, eu apanhei do meu marido está internado, é alcoólatra, meus filhos saíram de casa, eu estou sozinha, e a única coisa que me dá alegria é ler o que você escreve toda manhã. Você tem que voltar a escrever. Aquilo me obrigou a escrever. E eu passei a escrever. E isso já fazem 6 anos. E eu comecei a escrever todos os dias e postar. E as pessoas dentro desse universo foram crescendo. E eu tenho um grupo com 40 mil pessoas. Puxa vida. Do qual muitas pessoas, eu tenho muitas senhoras que trabalham. Eu não sei se é ligado à solidão das pessoas ou se eu consigo atingir, mas é diferente. Escrever para mim é diferente, porque tem alguns detalhes peculiares. Quando eu vou ler o que eu escrevi depois, eu não me reconheço. Entendi. Aí, se são evangélicos, fala que é o Espírito Santo, se são espíritas, fala que é psicografado. A única coisa que eu sei é que eu escrevo, além do normal. Porque uma pessoa... E você não corrige aquilo que você escreve? Olha, dificilmente eu corrijo. Certo. Sabe? Bacana. Dificilmente eu É corrijo. bom deixar na essência. Vai saindo, às vezes eu tenho erros, às vezes eu posto com erros, às vezes não, porque até o corretor ajuda dentro dos computadores hoje, mas no geral eu escrevo o que eu sinto. Então eu costumo dizer que eu conto histórias de sentimentos. Então eu escrevo sobre tudo, eu escrevo sobre o cotidiano da vida, eu escrevo sobre paixão, eu escrevo sobre desejo, sexo, eu escrevo sobre loucura, eu escrevo sobre religião, tudo. Eu não tenho um meio um caminho, são vários, sabe? Agora, como isso vem, de verdade eu não sei. A única coisa que eu sei é que ela aparece. É um talento que não é meu, é de Deus. Certo. Ele me dá esse talento e sai. E eu vou escrevendo. As pessoas demoram alguns dias para escrever uma poesia. Eu escrevo 5, 6, 10 num dia. Porque vem, eu não sei da onde. E que horários que normalmente é mais tranquilo para você? Não tem horário. Pode ser madrugada? Pode ser dentro do ônibus, pode ser dirigindo, na hora que para no trânsito de São Paulo. Aí vem uma ideia, vem uma palavra na minha cabeça e daquela palavra surge um universo de ideias ou da história. Surge a história de uma palavra ou de um acontecimento, surge aquela história que depois eu vou ler, fica incrível. Sabe? Fica realmente incrível. Eu acho assim, para mim está sendo fascinante. Pintar e escrever. Coisa que eu nunca imaginei que faria dentro da minha vida. Escrever. Eu achei que precisava mais. Agora, são coisas que não são minhas. Vem de Deus. É dom de Deus. Muito interessante. Muito interessante. Quando você conversa aí com esse teu universo aí de 40 mil seguidores, o que normalmente o pessoal fala? Te dá algum feedback assim? Olha, tem de tudo. Sabe, tem de tudo. Tem pessoas que ficam encantadas pela pessoa, tem pessoas que ficam encantadas pelo que eu escrevi, tem pessoas que ficam fascinadas porque se encontra dentro da história. É aquilo que eu falei, de transfundir
do meu coração a história para outros corações em qualquer lugar do planeta. E escrever é isso. Porque eu posto uma poesia hoje, daqui a pouco ela pode estar no Japão, uma pessoa lendo e imaginando o que é que aquele poeta escreveu, para quem foi a pessoa. Eu acho que é isso, eu acho que essa é a essência, é levar sentimentos de coração para outros corações. Certo. E eu gosto muito, eu vejo que hoje as pessoas estão muito solitárias. Parece que eles falam que o mal do século hoje é a ansiedade, mas também deve estar ligado à solidão. Sim, eu sou E a solidão é uma coisa interessante. Por exemplo, você pode estar numa ilha deserta, que você está solitário, mas você pode estar dentro de um metrô cheio e se sentir solitário também. Sim, porque Sentir a solidão. é onde eu escrevo. O único lugar que preenche solidão é dentro da gente. O único lugar que existe contentamento e felicidade é dentro da gente. E o único lugar onde encontramos paz é dentro da gente. Não tem outro lugar. Sabe, o mundo lá fora é só um reflexo daquilo que os olhos enxergam. Mas dentro da gente é que sai toda a essência que a gente leva para fora. É em cima disso que eu acabo escrevendo. Interessante. Então, Por isso que agrada, né? eu não sei, sabe, eu sempre fui assim, desde criança, sabe, eu aprendi a ler com 5 anos. Graças a Deus eu nasci numa família que eu tinha 2 irmãos cultos. Meu irmão era 15 anos mais velho que eu, estudava na Poli, né, engenharia. Certo. E minha irmã era 10 anos mais velha que eu, estudava psicologia na PUC. Então, com 5 anos eu aprendi a ler. Com 7 eu andava por São Paulo inteiro sozinho. Hoje já não se faz mais isso. É verdade. Mas eu andava sozinho. E sempre escrevi. É uma coisa que escrevia minhas redações na escola, era sempre muito elogiado. E até que um dia falou dentro de mim, falou, escreva. Bacana. Por que? O Não sei. legal é que você sempre teve essa noção de início, meio e fim das coisas. Bem Isso coisa é de bacana. Raul Seixas, né? É verdade, porque senão fica... Quando embaralha demais, fica difícil para as pessoas entenderem. Mas tem um detalhe importante nisso. Todas as vezes em que eu começo um quadro, por exemplo, eu acho que eu não vou terminar. E todas as vezes que eu começo uma poesia, um conto, uma história, eu acho que eu não vou terminar. E aí eu vou fazendo, quando eu percebo, acabou. Porque eu tenho outras histórias, eu não escrevo só poesias. Eu tenho acho que uns 2 livros prontos para editar. Eu tenho um livro de paixão, desejos e loucuras também pronto para editar, que tem mais de 200 páginas, são 12 ou 13 contos de aventuras que eu ouvi, essas coisas que a gente escuta na internet, porque quem pinta quadros é um excelente observador. Sim, é verdade. E eu tenho muito disso, sabe? Porque é interessante o seguinte, até uma experiência que às vezes eu falo para os alunos, né? Sejam bem observadores. Sim. Então, peço, por exemplo, vamos lá no pátio, né? Dá uma olhada lá e tal. Aí chega em sala de aula, cada um desenha o pátio que viu. Putz, depois vai lá dar uma olhada lá no que é real. E deixaram de colocar um montão de coisa. E é engraçado, porque os detalhes é que são importantes. Sabe, detalhes é o que dá sustentação. A gente fala de música e uma das coisas que eu aprendi com essa artista, a Redva Megdi, é incrível, porque ela me falava que existe composição que é realmente a música, porque você tem o horizonte que toca interruptamente como uma bateria. Sim. Aí você tem alguns elementos que tocam como piano, violão, compassado. E aí você tem o contrabaixo que toca nos espaços do piano e do violão. Então, dentro disso, você vai compor uma obra. E é muito legal. Sim. Eu acho que todo mundo deveria de pintar um pouco. Sim. Sabe? Todo mundo deveria escrever. Porque desenhar, né? Porque sim, isso é muito bom. Eu acho que não importa a qualidade, importa o que você expressa. Porque se você pegar dentro das redes sociais hoje, as pessoas postam frases de grandes pensadores, de grandes escritores, não sabem nem quem é. Ah, não sabe, elas pegaram aquilo de alguém que fez e copiaram e acharam interessante. Isso foi uma das coisas que me ajudou a escrever, porque eu falei, eu não quero nunca postar alguma coisa aqui que seja dos outros. Uma outra coisa interessante você pega, mas no geral eu só publico o que eu escrevo. São pensamentos, são poesias, são textos, são... No geral, eu vou escrevendo e vou postando. E o interessante é que eu tenho muitas senhoras
que me acompanham, que me seguem, mas muitas senhoras. E que são apaixonadas pelo que eu escrevo e eu não escrevo para elas. Eu escrevo... Ok. Eu falo de mim para o mundo e as pessoas se identificam, porque a nossa vida é muito parecida. Só que ninguém está preocupado com essa coisa que é parecida. As pessoas apenas vão sentir. Isso é a vida, sentir sentimentos. É interessante. Na verdade é o seguinte, se você for ver analisar, a mídia, ela busca falar de coisas, normalmente assim, tragédias e tudo mais, do cotidiano aí, do que acontece no mundo, né? Posso te E você está falando dos problemas que acontecem com todas as pessoas, né? Mas de uma forma mais assim, sei lá, do coração. Exatamente. Eu escrevi um texto essa semana muito legal. Posso falar dele? Por favor. Que eu falo o seguinte, que hoje as pessoas estão engordando e reclamando sentadas no sofá. E aí o que acontece? As pessoas estão tão doutrinadas a fazerem aquilo que elas foram manipuladas a fazer, que perderam a essência. Sabe, elas fazem tudo. Então, hoje você usa o corte de cabelo que usa na televisão, você usa a roupa que usa na televisão, você escuta a música que toca na televisão e você perdeu sua identidade. Eu não sei se eu sou de uma época... Você tenta imitar aquele astro ou estrela. Igualzinho, porque é engraçado. Sabe, é engraçado. Meu cunhado tem 3 salões de beleza e eu acho muito legal, porque... Você vê de tudo lá? Não, vê de tudo. E eu trabalhei na área também, porque eu dou consultoria e dou palestras para empresas na área comercial da beleza. Ah, que bacana. E eu formo distribuidores, formo vendedores. E eu aprendi muito dentro dessa área. E aí o que acontece? Vai na novela, o cabeleireiro errou o corte de cabelo da mulher, corta a franja dela lá na testa. No outro dia tem um monte de mulher com o corte de cabelo lá na testa. Ou então ela pede, eu quero o corte... E às vezes foi um engano, então? Sim, foi um engano. E a pessoa vai lá e vira moda. E vira moda. Então a moda hoje é dessa maneira. E quando a gente faz arte, a gente escreve, você sai um pouco desse universo. E eu fico felicíssimo de ver essas senhoras que me seguem, sabe? Mulheres de 80 e poucos anos me chamando de meu menino, meu filho, sabe? Meu lindo, você mexeu com o meu coração, isso que você escreveu me tocou profundamente, essa é minha vida. Só que as pessoas estão morrendo hoje, sentadas no sofá. Ninguém faz nada. Sabe, a pessoa quer protestar, ela vai protestar do sofá nas redes sociais. Exatamente. Ela não faz nada. Então, é um comodismo que vem desde os anos 70, quando inaugurou a televisão colorida. E aí as pessoas pararam de ler, as pessoas pararam de ter aquele papo na porta de casa, pararam de ter criatividade. Infelizmente, acabaram com a profissão do jornalista. Sim. E aí acabam os grandes articuladores. Sim, os grandes pensadores. Grandes pensadores. Porque parece que hoje no mundo é proibido pensar. Se você pensa, você é colocado do lado de fora. Mas eu ainda sou desse meio, sabe? Certo. Eu quero morrer sentindo e morrer pensando. Pintando e escrevendo. Certo. Muito bacana. Legal. Meu amigo, que mais que você gostaria? O fato de você pintar, você gosta esse tamanho, você pinta quadros pequenos também. Em que momento que ocorre? Você vai pintar um quadro pequeno e um quadro grande, por exemplo? Olha, na verdade, eu não tenho momento. Aquilo que eu te falei. Primeiro, eu sou hiperativo. Tudo para mim é para ontem. É difícil até falar. Ansioso. É difícil até falar comigo, sabe? Porque às vezes parece que eu não deixo as pessoas falar daquilo. Então, é muito complicado isso. Mas eu não tenho... É aquilo que eu sinto. Sabe? Eu tenho levado a minha vida exatamente dessa maneira. Eu sinto, eu faço. Perfeito. Porque eu acho que essa é a diferença do mundo. Porque existe uma coisa que se chama razão. E na razão, a gente pensa. E quando pensa, só diz não. Tá, deixa eu fazer uma brincadeira com você. Claro. Você não vai pescar, né, normalmente, né? Puta, eu detesto pescar. Então, porque eu não tenho paciência. É que assim, o pessoal que vai pescar, normalmente assim, eles falam que a conversa espanta os peixes. Então, eles chamam pessoas que falam um pouco. E eu não tenho paciência para pescar. Não tenho de ficar lá para pescar. Até admiro quem faça. Sabe? Até admiro. E eu costumo brincar também. Eu falo, tem 3 coisas que eu não faço. Sabe? Eu não encho laje, não me chame porque eu não vou, porque já fui e me arrebentei. Não gosto de pescar e não assisto jogo do Palmeiras. Do resto... Então a gente faz tudo. Certo, entendi. Mas é difícil para mim.
Essa coisa, eu não gosto, eu não jogo baralho. Eu não consigo ficar parado ali sentado. Eu também não prefiro outras coisas. Não jogo sinuca, porque eu não aguento ficar acertando aquela bolinha. Agora, eu paro um dia inteiro para pintar e para escrever. Interessante. Para ler. Porque eu acho que é outro problema que acontece no Brasil, que é a falta de leitura. As pessoas não leem mais. Nada. Infelizmente, né? Você vê aqueles clássicos da literatura universal, né? Se não fosse Gutenberg aí com a imprensa, a gente não teria acesso a um montão de coisas, né? E eu falei para os meus filhos, né, que é muito engraçado, porque meus filhos não gostam de ler. E eu falo para eles que se quiser esconder dinheiro deles, põe no livro. Eles vão ler, abrir nunca. Sim. Mas o primeiro livro que eu li foi A Reforma da Natureza de Monteiro Lobato. Isso quando eu tinha 5 anos. Logo depois eu li O Pequeno Príncipe. Depois eu li Fernão Capelo Gaivota. E foi indo. Então é um hábito que eu adquiri lá de criança e que faz uma enorme diferença. Porque ali você que coloca o rosto nos personagens, você que idealiza de acordo com a narrativa o local, quando fala do campo, do castelo, da chuva, você que idealiza aquilo. E não tem a violência que a gente vê hoje. Sem dúvida. Sabe, verdade. não tem, porque eu particularmente tenho deixado de assistir muitos programas de televisão por isso. Porque, poxa, tem tanta coisa incrível, a vida realmente é bela. Eu acho que é o maior milagre, o maior presente do Criador é a vida. E a gente tem toda uma vida para viver felicidade, para viver amor, e a gente só vive desgraça. E ainda falam pra gente que é a vida real. Essa não é a minha vida. A minha vida não é violenta, a minha vida não é agressiva, a minha vida não é isso daí. A gente se torna agressivo por isso. Sim. Mas, no geral, a gente vê que é muito diferente do que aquilo que a gente busca. Então, quando eu escrevo, e essas senhoras lá do outro lado do mundo vai ler, ela vai se identificar com uma coisa pura. Sabe, com uma coisa legal. Mesmo essa história de sentada no sofá tem uma essência de paixão e amor bem legal. É a maneira como você escreve, né? E o bacana, Valdir, que você não está deixando a vida como um espectador, você está participante. Mas isso que é bonito. Eu acho que a arte é isso, né? Exato. Porque a arte é o que vai marcar a sua presença nessa vida. Exatamente. Então, eu tenho feito isso. Agora, se eu vou ficar para posteridade, eu não sei, mas o meu papel, pelo menos, eu estou fazendo, sabe? E eu acho que cada um deveria de fazer um pouco disso. Sim. Sabe? Porque cuidar daquele universo ao seu redor melhora o mundo. Exatamente. Se cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser melhor. Poxa, na Copa do Mundo, os japoneses recolheram o lixo ali daquele espaço que estava sujo ali. Olha que coisa incrível, é cuidar do espaço do seu irmão. Não é por obrigação, é porque isso aí que é necessário. É prazer. Prazer. Então, quer dizer, é aquilo que eu faço pintando e escrevendo, prazer. Então me dá prazer, sabe? Me dá prazer pintar quadros, me dá prazer escrever, me dá prazer levar para as pessoas uma coisa legal, levar sentimentos, levar tudo. Até o dia que eu estou com raiva, eu escrevo. Interessante. Sabe? Então é tudo, são sentimentos. Eu acho que hoje o mundo perdeu sentimentos, por isso que se escreve tão pouco e se vê tão poucos escritores realmente de qualidade, porque perdeu essa essência. E tem muita gente na internet muito boa. Sem dúvida. Tem muita gente muito boa, que eu conheço. Pessoas anônimas, pessoas que escrevem. Alguns buscam conhecimento não, levar conhecimento, outros escrevem para aparecer, outros para encantar a mulherada, tem disso também. Exato. Mas tem muita gente boa. Ô Valdir, se você me permitir, queria até falar o seguinte, muita gente fala assim, mas será que ele já foi nato isso daí? Eu diria o seguinte, que a vida da gente é engatinhar, andar e correr. Sim. Você não vai, por exemplo, hoje, baseado na entrevista aqui com o Valdir, já querer fazer o melhor de si. Mas é treino, né? Você começa engatinhando, faz alguns textos que podem não ser muito bons, ou para você ou não, mas você tem que ir indo, até o momento que você vai se aperfeiçoando e aquilo entra no gosto pessoal particular e das outras pessoas também. Sim, né? eu costumo dizer... Tem que persistir. Eu costumo dizer o seguinte, na arte, ou melhor, todo erro vira arte. Sim. Todo erro vira arte. E quando você escreve, tudo aquilo que você escreve com o coração, sentindo sentimentos,
tem qualidade. Não importa o que seja. Sabe, eu prefiro um nós vai, nós fumo Sim. verdadeiro do que postar algum grande escritor, algum grande pensador que você não sabe nem quem é. Então não sabe nem aquilo que está escrevendo. Não sabe. Então, quer dizer, é melhor você escrever. Eu acho que a pessoa tem que escrever. Eu acho que a pessoa, na verdade, nem é escrever, é expressar o sentimento que está dentro do coração. É contar a história do coração dela. Eu acho que isso é bem legal. E é o que eu faço. Eu conto a história do meu coração. E é bacana que você extravasa esse sentimento e dá um equilíbrio, de alguma forma, para a alma, né? Puxa, você já imaginou um camarada como eu, elétrico desse jeito, se eu não fizesse algumas coisas dessa? E ainda medito, sabe? Ainda busco algumas outras coisas para controlar esse meu ímpeto. Maravilha. E não é porque eu quero. Beleza. Valdir, nós estamos nos instantes finais. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para os nossos internautas. Puxa, eu gostaria sim. Eu gostaria que as pessoas começassem a contar histórias do coração. Porque o mundo está precisando. O mundo precisa saber muito mais a história do coração de cada uma das pessoas. Porque assim eu sei que nós vamos ter um mundo melhor. Perfeito. Quer deixar algum contato seu? Pode ser e-mail? Sim, eu tenho no meu Instagram, que é Valdir Amorim. Eu tenho o canal que eu acabei de abrir, que é Valdir Amorim no Mundo da Lua. Eu tenho também o meu Facebook, que é Valdir Amorim. E tem um outro grupo também que se chama Valdir Amorim no Mundo da Lua. Perfeito. Porque eu vivo no Mundo da Lua. Perfeito. Valdir, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E agradecimentos à apresentadora Mara Bastos, que acabou me apresentando você. Obrigado. Internautas, então finalizamos mais um programa Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.